Olá, aqui é o José Carlos da 130ª Zona Eleitoral em Minasul. Eu espero que vocês estejam bem. Estou aqui para falar um pouquinho sobre prazos no direito eleitoral, falar alguns aspectos aí principais sobre esse assunto. A convite do nosso colega Célio, gostaria já de iniciar parabenizando o Célio pela iniciativa de criar esse canal no YouTube, que tem contribuído tanto com os nossos trabalhos, de outros profissionais que atuam no direito eleitoral, com cidadãos que precisam de informações e às vezes não encontram em outro local, e o canal tem contribuído e socorrido muita gente. Tá? Parabéns, Célio, é louvável sua iniciativa e seu esforço para colaborar com os colegas. Vamos dar início aqui. Essa nossa apresentação será dividida em 3 partes. A primeira, nós vamos falar dos aspectos gerais referentes aos prazos. Segundo, nós vamos falar dos prazos fora do período eleitoral. E por fim, nós vamos falar dos prazos no período eleitoral propriamente dito. Iniciando aqui a parte 1 dos aspectos gerais, começando com uma obviedade, mas que precisa ser dita. Não existe um código de processo judicial eleitoral. Então, isso pode nos levar à ideia de que, como não existe um código da parte processual, bastaria aplicar as disposições do Código de Processo Civil na matéria eleitoral, estaria resolvido. Uma ideia muito simples, mas também muito equivocada. Como nós vamos perceber ao longo dessa apresentação, o direito eleitoral ele tem peculiaridades que não se encaixam muito bem ali com grande parte das disposições do Código de Processo Civil. Então, a maioria segue um regramento próprio, às vezes até meio confuso, principalmente para quem não está acostumado com o direito eleitoral, não vivencia o direito eleitoral no dia a dia, vem só esporadicamente a ter contato com essa área, então às vezes até assusta um pouco, mas aqui a gente se dispôs a colocar pelo menos as linhas gerais, não é um espaço que dê para aprofundar muito no tema, também não é nosso propósito esse, mas pelo menos traçar as linhas gerais aqui para tentar contribuir, para dar um norte sobre esse assunto. Quando a gente fala em processo eleitoral, essa é uma expressão que ela tem uma pluralidade de significados e pode às vezes confundir também, dependendo do contexto em que ela está sendo aplicada. Os 2 principais são esses, Em sentido amplo, o processo eleitoral ele vai envolver todos aqueles atos necessários para a realização da eleição, desde a realização das convenções para as escolhas dos candidatos, até a eleição propriamente dita, depois aos atos ali da diplomação dos eleitos. Então, vamos pegar assim, nesse aspecto, processo eleitoral se refere ali a todos os atos que estão compreendidos entre as convenções partidárias para a escolha dos candidatos até a diplomação dos eleitos. Em sentido restrito, o processo eleitoral vai se referir ao processo jurisdicional, aqueles processos referentes às ações judiciais eleitorais. Aqui nós vamos acabar falando um pouco de cada um deles, porque não tem como você tratar o direito eleitoral apenas pelo seu aspecto judicial, apenas pelas ações judiciais eleitorais, porque uma série de outras atividades demandam prazos também, controle de prazos,
e o profissional que vai atuar em qualquer âmbito aí do direito eleitoral, ele tem que estar atento a essa temática dos prazos em cada um deles. O direito eleitoral, ele tem ainda uma questão assim de um relacionamento todo especial, vamos dizer assim, com os prazos. O prazo no direito eleitoral, ele não é tão aberto quanto em outras áreas do direito. No eleitoral, os tempos, né, são previstos de forma mais específica. Então, muitas atividades, elas já têm um cronograma ali, uma data certa para acontecer, já é rígido isso, né, estabelecido antecipadamente, ou na legislação, ou por regramentos do TSE, já de uma forma rígida para todos, né? Estabelece-se um cronograma, até porque no direito eleitoral, essas atividades elas têm que ter uma previsibilidade muito grande. A eleição, né, o dia da eleição mesmo, da votação, é algo que já vem ali, inclusive, definido na Constituição Federal, e disso vem uma série de outros prazos que já são estabelecidos de uma forma fixa. Então, é uma forma diferente de lidar com os prazos, né? Ela é mais rígida, né? A celeridade também no direito eleitoral, a gente não pode se contentar com uma duração apenas razoável do processo. O processo ele tem que acontecer dentro de prazos específicos. Por exemplo, o julgamento das prestações de contas dos eleitos, né, tem que acontecer antes da diplomação. Não pode ter nenhum tipo de alongamento desse prazo ali. Isso não tem como fazer nenhum tipo de manobra para justificar a não realização da atividade dentro daquele prazo previsto em lei. Então, eu trouxe aqui uma citação doutrinária bem interessante, né? Essa apresentação vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo. Eu vou colocar um link do compartilhamento dessa apresentação. Depois vocês podem ver com mais calma. Outra questão também interessante e bem peculiar do direito eleitoral é a função normativa das resoluções do TSE. Né? A doutrina fala que as resoluções do TSE têm força de lei. Isso é um objeto de muita crítica por parte de alguns estudiosos, né? Tem aqueles que concordam, tem aqueles que discordam, mas no final das contas o que a gente tem que entender é que quem diz o direito, né, quem tem a palavra final, né, que diz o direito dentro da nossa república, que é o STF, reconhece essa função normativa das resoluções do TSE e elas têm, portanto, força de lei. Então isso também é algo que acaba influenciando muito, porque, de certa forma, muitas disposições de resoluções do TSE acabam estabelecendo prazos processuais também, e eles devem ser observados, né? A fonte dessa atividade do TSE está prevista lá no Código Eleitoral e na Lei das Eleições, que o TSE tem essa atribuição, essa competência de editar normas para regulamentar tanto a aplicação do Código Eleitoral quanto para a realização das eleições, e isso acaba envolvendo às vezes até aspectos processuais, né? Há quem critique, falando que o TSE acaba legislando, mas não cabe a nós aqui nesse momento nem fazer nenhum tipo de análise se isso é correto ou não. A questão é que, de fato, a gente deve obedecer como lei
porque é isso que tem se reconhecido tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Os principais diplomas normativos referentes a prazos no direito eleitoral. A gente começa com o próprio Código Eleitoral, a Lei das Eleições, a Lei dos Partidos Políticos, Lei do Processo Judicial Eletrônico, que vai tratar ali de alguns aspectos de como que funciona o sistema atual do processamento eletrônico. As resoluções do TSE, eu trouxe algumas aqui, por exemplo, a 23.478, ela fala da aplicação do CPC no âmbito eleitoral. Nós vamos tratar disso com um pouco mais de detalhe à frente. A resolução 23.417, ela vai falar do uso do PJE, e também tem algumas coisas ali que vão acabar influenciando nessa questão dos prazos, né? Aí, aqui vocês vão reparar que eu não estou colocando mais número de resolução nessas que vem adiante, ó. A resolução que institui o calendário eleitoral, a resolução que trata de representações, reclamações e pedido de direito de resposta, a resolução que trata da arrecadação de recursos e das prestações de contas, a resolução que trata de propaganda eleitoral, a resolução que trata do registro de candidatura, que trata das pesquisas eleitorais, a que trata dos procedimentos de fiscalização e auditoria, a que trata dos atos gerais do processo eleitoral. Por que eu não dei um número aqui neste momento, né? Nós estamos tratando dos aspectos gerais e é bom para quem não está familiarizado saber que em todo pleito, né, a cada eleição que se realiza, o TSE edita todo esse conjunto de resoluções novamente. Então, essas resoluções que nós vamos ver algumas, né, a numeração de algumas delas para as eleições de 2020 adiante, mas isso não significa que nas eleições de 2022, por exemplo, você vai usar esses mesmos diplomas normativos. Não, lá já vão ser editadas novas resoluções, elas que vão valer para aquele outro pleito. E assim vai, 2022, 2024, 2026, cada eleição são editadas novas resoluções. Por último, eu coloquei aqui o Código de Processo Civil, né? Não foi aleatório isso, eu deixei ali por último, porque a aplicação dele é subsidiária mesmo. Então, se tiver previsões específicas nesses outros diplomas, nós não vamos aplicar o Código de Processo Civil, né? Até para a gente já ir mentalizando isso. O Código de Processo Civil é a última opção em termos de procedimento. Aqui eu deixo um link do portal das eleições, lá tem as normas para as eleições de 2020. Depois vale a pena dar uma conferida. Com isso, nós encerramos a primeira parte.